Nada além de ti pode fazer com que sintas medo ou amor. Nada além de ti pode ferir-te. Nada além de ti existe realmente. Porque só o que Deus criou existe. E Ele criou o seu Filho, santo, amado, perfeito, imaculado, que somos todos nós. E o que Ele criou existe. O que Ele não criou não existe. Nós achamos que o efêmero pode nos ferir. Tudo que a gente acha que nos fere não é real, é efêmero. E tudo que é efêmero não é criação divina. A dor, a doença, a miséria, a tristeza, a depressão, o medo, nada disso foi criação divina. E por não ser criação divina e ser efêmero, não existe. Só o que é eterno existe. Só o que é eterno é Deus e as suas criações, que são suas crianças, os seus filhos, que somos nós. Nós somos eternos. Nós somos como Deus. Nós somos amor. E só o que é criado no amor, nessa troca, nesse intercâmbio santo entre Deus e Deus, que sou eu e você, que somos todos nós, só nesse intercâmbio santo é que a gente pode manifestar a criação divina. Quando Deus diz, o que Deus uniu, ninguém separa. Quem Deus uniu foi o seu Filho a Ele. Foi nós a Ele. E ninguém nunca vai separar o Filho Santo de Deus de Deus. E o Filho Santo de Deus somos todos nós, que somos ligados nessa única consciência santa, divina. Existem vários livros que chegam muito perto desse conhecimento. A Matriz Divina, do Greg Braden, entre outros, né? O Amit, o Universo Autoconsciente, Deus Não Está Morto, entre outras obras dele. Eles chegam muito próximo disso. O que Deus uniu, ninguém separa. E o que Deus uniu não é o casamento na igreja, que a igreja uniu. O que Deus uniu, ninguém separa. É literalmente também, se fosse por assim, né? Eu casando com uma pessoa, você casando com uma pessoa que já é também o Filho Santo de Deus, você já é unido a essa pessoa. Só que o detalhe é que você é unido a todas as outras. E eu também. Porque todos somos um único Filho de Deus, uma única consciência divina em Deus, no amor. E tudo que nós criamos no amor incondicional é infinito, é eterno, é belo. Eu até vou ler aqui para você o que eu anotei, porque para não errar as palavras, mas isso é tão profundo no meu ser que as palavras elas vêm vindo durante os vídeos, a intuição. Eu me tornei um canal aberto para receber esse amor e eu quero que as minhas palavras sejam sempre as palavras do Espírito Santo para você. E o Espírito Santo dentro de você vai reconhecer as minhas palavras. Nada que lhe aconteça se deve a fatores externos a ti. Então, se o seu filhinho tá tendo uma birra, tá brigando, tá isso, tá aquilo, tá te enlouquecendo, se o seu marido isso, aquilo, a sua esposa, se seu pai, sua mãe, nada acontece a fatores externos a ti. Você deve observar a sua mente no mais profundo do seu ser, da sua sombra, e ver o que há em você que faz com que aquela pessoa haja daquela forma contigo, te enlouquecendo. Outra coisa, Deus nada criou além de ti, então nada além de ti existe. Que eu já falei, nada além de nós existe, nada. E eu sei que esse conceito é difícil de entender no ego, é muito difícil de entender. Parece que é abstrato demais, que é algo muito bonito, mas irreal. E na verdade essa é a realidade. Se eu não consigo
abstrair essa ideia, se eu não consigo absorver essa ideia, se eu não consigo viver essa ideia, eu peço para o Espírito Santo me mostrar. Eu não consigo ver essa verdade, me mostra. E você vai experienciar, que aí não tem erro. Tu és parte dele, de Deus. O que exceto ele pode existir? Tudo que existe é Deus. Por isso que quando a gente chama para ser manifestada a vontade de Deus, com amor incondicional, essa vontade ela é manifestada, porque não existe nada além de Deus. Então, se eu chamo o Espírito Santo, se eu chamo Cristo em presença para que manifeste a vontade de Deus, eu estou pedindo para ser manifestado o que já é real. Por isso que os milagres são naturais. E por isso que a dor, a doença, a morte, tudo isso não é natural e causa sofrimento. Tudo que não é natural causa sofrimento, óbvio. Tá contra o que tu é, tá contra o que Deus é e causa sofrimento. Só que a gente aprendeu assim, a gente acha que o mundo é um mundo de sofrimento. E que Deus tem que resgatar a gente desse mundo. Só que fui eu que criei esse mundo. Deixa eu desligar minha impressora aqui que ela tá falando sozinha. E a gente precisa entender que Deus não tá fora e vem resgatar a gente. Ele tá dentro. E quando eu manifesto ele, naturalmente ele se manifesta em nós. É natural esse processo. Ele não é sobrenatural. Os milagres não são sobrenaturais. Eles são sobrenaturais se a gente olhar pelas leis da física tradicional. Aí sim o milagre é sobrenatural. Se alguém está com dor nas costas e eu faço uma técnica de cura e a pessoa cura as costas dela, a física não sabe explicar isso. A física sabe explicar? Não sabe. Mas não porque isso não seja natural. Isso é natural. O que é natural, a física ainda não descobriu. A quântica está chegando lá. Mas eles é que não descobriram. E não é porque eles não descobriram que não existe, porque existe. Acontece. Não é porque eles não sabem explicar que não existe. Né? A ciência tem muito isso, de que se eu não sei explicar, não existe. Quando eu fui fazer o mestrado, a seleção para entrar no mestrado, ainda eu disse, eu quero fazer um trabalho, mas eu quero fazer um trabalho que ele seja útil. Eu não quero fazer um trabalho que ele fique aqui guardado, esquecido nessa biblioteca e que não sirva para nada. Sabe que eles me responderam, meus professores? Quase que eles nem queriam, acho, me aprovar por isso. Não, minha filha, não é assim que funciona a ciência, não. Você vai ter que fazer um trabalho que a ciência possa aprovar, possa comprovar. Não é um trabalho que seja útil para os outros. O que é importante é a ciência aprovar. Caraca! E eu ainda fiz o mestrado, nem devia ter feito. E foi o que eu experienciei durante todo o mestrado. Eu só podia usar fontes que comprovavam aquilo que eu queria dizer. Eu tinha outras coisas para trazer. Eu tinha novos conhecimentos. Eu tinha novas ideias. Eu sempre tive isso. E eu não podia fazer isso. Por quê? Porque nenhum pensador já pensou o que eu pensei. Então eu não podia trazer esse conhecimento. No doutorado eles deixam um pouquinho assim a gente fazer isso. E por isso que eu não fui pro doutorado ainda. Eu vou, quando eles me permitirem, trazer algo novo. Por quê? Porque eu vou ficar repetindo e por isso que o conhecimento não avança. Como é que vai avançar? É impossível avançar. Avança quando tem um vírus, uma doença, uma morte, que aí todo mundo paga para as pesquisas funcionarem, né? Para testar, porque senão não avança nunca. Vendo dessa forma, né? Os vírus, as doenças são uma forma de evolução. Por que a gente precisa ir sempre pela dor? Por que a gente não vai pelo amor, que é a nossa real essência, que é o nosso ser? Por que a gente não vai pelo amor? Porque a gente acha que o amor é fraco. A gente acha que é mais fraqueza. Porque a gente acha que amor é o amor humano, que é aquele amor que a pessoa se fere por causa do outro, se perde, fica nas mãos do outro.
Só que se tu entender o que é o amor incondicional, o que é o amor de Deus, não tem como se ferir, não tem como se magoar. Porque tu sabe que tu é amor, essência divina, luz divina, puro amor, essência divina, que o sofrimento do teu irmão é o teu, tu sabe disso. Tu sabe que se alguém te feriu, te magoou, te maltratou, te traiu, foi tu que atraiu aquilo, porque é impossível alguma coisa acontecer na minha vida sem que eu manifeste isso. Ou por medo que aquilo aconteça, eu magnetizo. Eu tenho medo de ser traída, então eu magnetizo uma traição. Eu fico imaginando ser traída e eu magnetizo aquilo. E precisa ser assim? Precisa. Gente, esses tempos eu estava magnetizando uma doença. Eu não conseguia descansar. E cada vez mais eu reforçava que eu não conseguia descansar. E eu não conseguia mesmo. Porque sou eu que estou criando. Se eu digo que eu não consigo descansar, é porque eu não consigo, eu nunca vou conseguir. A menos que eu mude a minha mente. A menos que eu cure a minha mente daquilo. E eu curei. E hoje eu descanso. 4 anos sem minhas filhas dormir uma noite inteira. Dia e noite, mãe, 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 mãe. Até quando vão no colégio, toda hora mãe. Sabe? Quando que eu posso descansar? Hoje eu descanso. Nem tanto fisicamente, mas hoje eu descanso, hoje eu sinto paz. O que aconteceu? O amor incondicional. O reconhecimento de que Deus, eu não estou entendendo o que eu estou manifestando. Tanta demanda sobre mim que eu não consigo tomar água, que eu não consigo descansar. Eu acho que o único jeito de eu descansar é eu parar numa cama de hospital. E eu tava indo para esse caminho. Cara, a gente precisa estar ligado o tempo todo. E quanto mais expandida a tua consciência, quanto mais ela expande, mais rápido tu manifesta. Sabe? E a gente sempre vai caindo no nosso próprio erro, porque o ego, ele não deixou ainda de existir. E enquanto a gente estiver aqui, ele vai conviver com a gente. Enquanto a gente estiver aqui, ele vai conviver com a gente, até a iluminação. Até lá ele vai conviver com a gente. Tá? Então a gente vai ter que estar sempre ligado. Isso que é orar e vigiar. Não é vigiar o externo. Vigia a sua mente, as manifestações da sua vida. Vigia as manifestações da sua vida. Vigia o que você está atraindo, o que você está querendo manifestar. Porque vai acontecer tudo que está aí na tua mente. E tudo que você tem consciência, que você não tem consciência também não. Então é melhor que venha para fora logo tudo de uma vez, que você olhe para tudo isso, limpa essa ferida toda, cura, cicatriza e pronto. Aí tá pronto para a próxima. Tamo pronto. Vem, manifesta aqui consciência. Vem Espírito Santo. Sou um canal aberto para ti. Vambora, vamos trabalhar. Vamos fazer a vontade de Deus. Chega de se atrasar. Bora, vamos lá. Você, vamos junto, tá bom? Te espero. Até mais. Beijo, luz.